Deus é bom o tempo todo. Aleluia. O tempo todo Deus é bom. Verdade, irmã. Amém. Os irmãos estão de pé. Tem cadeiras aqui na frente. Ok? Se você precisar de lugar. Aleluia. Os líderes também estão pegando mais algumas cadeiras. Aleluia. Então nós estamos no primeiro culto desse domingo. Aleluia. Deus seja louvado. Tão bom quando nós podemos nos reunir e celebrar aquele que vive eternamente. Não há nenhum outro. Jesus, ele tem um nome que está acima de todo nome. Não há nenhum nome que esteja acima de Jesus. Nenhum. A Bíblia fala isso. E a palavra é a verdade. Diga comigo, a palavra é a verdade. Aleluia. Então sempre fique com a verdade. A verdade da palavra, ela é absoluta. Então, quando nós declaramos a palavra, nós estamos declarando a verdade. Então, a verdade não é aquilo que você vê, a verdade também não é aquilo que você sente, a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós sabemos que há ditados que dizem que contra fatos não há argumentos, mas eu quero dizer para você que o nome de Jesus, ele ultrapassa fatos e argumentos e tempos e épocas e séculos, porque ele é aquele que vive eternamente e ele tem todo o poder no céu e na terra, e debaixo do nome de Jesus todo joelho há de se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Você sabe que o nome dele está acima de todo nome, então não há nenhuma enfermidade, não há nenhum problema financeiro, não há nenhum problema de saúde que esteja maior do que o nome de Jesus. Por isso que nós precisamos aprender a usar o nome de Jesus com autoridade, com fé, com graça, sabe, crendo na palavra, crendo na sua verdade, crendo naquilo que ele diz, não naquilo que nós estamos sentindo, não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós cremos na palavra, amém? Então nós declararmos a palavra é fundamental, e eu acredito que as orações mais perfeitas que nós fizemos é quando nós estamos declarando a palavra. Então, quando você for orar, você pode orar a palavra. Quando você orar a palavra, é uma oração perfeita. Você pode colocar ela na primeira pessoa. Então, quando você for ler a palavra, você chegar lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você pode usar ela na primeira pessoa e dizer, porque Deus me amou de tal maneira. Sabe, declare a palavra na primeira pessoa. Sabe, quando você chega em Romanos e diz, se Deus é por mim, Ele é por mim, medite na palavra, Ele é com você, filho. Deus, Ele é com você, Ele está do seu lado, Ele chamou, escolheu você para viver nesse tempo. Então Deus não é contra você, Ele é a favor de você. Por isso que quando você orar a palavra, declare ela na primeira pessoa sobre a sua vida, porque ela é a verdade sobre você, amém? Então eu sei que nós passamos por batalhas, passamos por lutas e no meio delas podemos enfrentar desânimos, nos abater, mas preste atenção, não mude a sua declaração. Tudo aquilo que o Senhor fará, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele faz e tudo que Ele fará, sempre fará por meio da sua palavra, por uma palavra falada. Palavras, elas dão vida, palavras, elas dão autoridade, a sua palavra tem autoridade. Então, quando nós falamos, nós damos autoridade, a nossa palavra ela é criativa. Tudo aquilo que Deus fez, Ele fez por meio da sua palavra, dizendo tudo, absolutamente tudo. Nunca, absolutamente nunca o Senhor fez algo que Ele já não tivesse falado. Primeiro Ele fala e depois Ele faz. Por isso que hoje eu e você, nós somos representantes de Jesus. 1 Coríntios fala que nós somos embaixadores de Cristo, representando Cristo aqui na terra. Nós falamos da parte do céu. Por isso, preste atenção naquilo que você fala, porque aquilo que você fala tem autoridade. Você está dando autoridade. Quando você fala sobre o seu casamento, quando você fala sobre a sua saúde, quando você fala sobre as suas finanças, quando você fala sobre os seus filhos, quando você fala sobre a sua igreja, quando você fala sobre os irmãos, qualquer situação que você fale, você está dando autoridade. Por isso, sempre fale de acordo com a palavra, porque você está dando autoridade. Então, hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Autoridade da palavra. Uma palavra liberada tem poder. Esse é o título. Então, quando você olha para Gênesis,
E Deus, ele relata e diz que sobre a terra há um abismo, densas trevas, e o Espírito pairava sobre elas. E então Deus, ele começa a dar origem à terra, e todo o sistema solar, e tudo aquilo que nós vivemos. E antes dele criar, ele sempre disse, haja. Ele sempre liberou uma palavra. Quando Deus, ele escolhe Abraão, ele fala uma palavra e diga, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E lá eu te engrandecerei, farei de ti uma nação. Então veja bem, antes de Deus fazer de Abraão pai de multidões, antes de fazer dele uma nação, antes de o Senhor prosperar, antes de o Senhor dar a terra para Abraão, primeiro ele disse, diga comigo, disse. Então Jesus sempre disse Jesus, disse-lhes Jesus, disse. Então presta atenção, Deus ele sempre fala, nós precisamos ouvir e aprender a falar a palavra de Deus, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, pare de muitas vezes olhar para a sua necessidade e declarar ela, declare a palavra sobre a sua necessidade, declare a palavra sobre o seu problema, declare a palavra. Agora era a hora do amém mais forte. Isso, irmãos. O amém assim seja. Você entende? Você foi chamado nesse tempo para você não ser alguém morno, nem frio, para ser alguém quente, aquecido, incendiado. A palavra nos fala em Hebreus que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo, porque Deus propriamente é fogo consumidor. Nós temos a mesma natureza, por isso, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Isso é tão importante. Aprenda a declarar a palavra sobre toda e qualquer situação. Quando você olha e estuda o tempo que Jesus esteve aqui na terra, Jesus, ele sempre diz aquilo que ele quer ver, não aquilo que ele está vendo. Então, quando Jesus ele chama o cego Bartimeu, ele sabia que o cego estava cego? Sim. Mas ele não pergunta, como que você ficou cego? Qual é o seu problema? Nossa, você realmente está cego, não enxerga nada? Não. Jesus diz para ele, veja. Então, quando você olha para os milagres que Jesus fez, todos eles, Jesus fala daquilo que ele quer ver, e não daquilo que ele está vendo. Porque a palavra ela é criativa. E hoje nós precisamos atentar por quê? Porque nós precisamos falar da parte de Deus. Nós somos aqueles que falamos aquilo que a palavra está escrita. O mundo pode falar muita besteira, o mundo fala o que ele quiser. Ei, eu e você não fizemos parte desse mundo? Eu e você fomos enviados ao mundo. Você não faz parte desse mundo. Você foi enviado. A oração sacerdotal de Jesus diz, eles não são desse mundo, como eu também não sou. Mas não peço que os tire deste mundo, porque da mesma maneira que eu fui enviado ao mundo, eu os envio. Então presta atenção, você não faz parte desse mundo. Você faz parte de uma pátria celestial, da nova Jerusalém que descerá ataviada para o casamento com o noivo. Então presta atenção, não fale como o mundo fale, não ande como o mundo ande, não haja como o mundo haja, não pense como o mundo pense. Porque nós pensamos segundo a palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Por isso que projete para mim Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século. Presta atenção, não vos conformeis. Não tome a forma. Não ande, não pense, não haja conforme este século. Século é tempo, temporal, por este tempo. Então não importa o que o mundo faça, você não foi chamado para fazer o que o mundo faz. Não importa o que o mundo fale, você não foi chamado para falar como o mundo fala. Não importa o que o mundo vive, você não foi chamado para viver o que o mundo vive. Você foi chamado para ser luz no meio das trevas. Você foi chamado para ser sal para esse mundo. Então presta atenção, não tome a mesma forma. Você era como o mundo era, mas agora você não é mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ande de acordo com essa verdade. Você não é mais quem você era. Agora, como que você precisa transformar? Renovação da vossa mente.
Então, como que você renova a sua mente? Mudando o seu alimento. Se você continuar olhando o que você olhava, ainda onde você ia, falando com quem você falava, nos mesmos moldes de onde você vivia, você irá fazer as mesmas coisas que você fazia. Presta atenção. Você não foi chamado para viver da mesma maneira. Você foi chamado para viver uma novidade de vida. Por isso, preste atenção naquilo que você fala. Porque aquilo que você fala tem autoridade. Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que você fala é uma palavra criativa nesse tempo. Por isso que você não deve falar qualquer coisa. Mas fale segundo a palavra de Deus. Sei que tem gente que diz, pastor, então, mas veja, parece que estou sendo um hipócrita. Porque, veja, a Bíblia diz que eu já estou curado, mas eu sinto ainda enfermidade no meu corpo. Eu disse, onde é que está a hipocrisia? O justo viverá pela fé, e não por aquilo que sente, não por aquilo que vê, mas pela fé. Então, se a palavra de Deus diz que eu estou curado. Mas e os sintomas? Os sintomas não definem quem eu sou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu já fui curado. Então, mas eu devo ignorar? Não, vá no médico, se precisa tome remédio, mas não mude a sua declaração. Você entende? Presta atenção, a palavra nos fala, Romanos capítulo 8, verso 1, projeto para mim. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação sobre você, você já foi liberto. Não seja escravizado de novo. Como que você se escraviza? Por aquilo que você fala. Você entende? Se a palavra de Deus diz que eu já fui curado, eu já fui. Mas eu não estou sentindo, eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu vivo por aquilo que a palavra de Deus diz. Você não deve viver por aquilo que você está sentindo, nem por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você continua declarando a palavra, o ambiente, a situação, tudo se transforma pelo poder da palavra, amém? Por isso que o declarar a palavra é fundamental, para mim e para a sua vida. Pare de murmurar, pare de reclamar. Pare. Tem uma brincadeira que diz stop. Stop. Pare. Porque você vai ter aquilo que você fala. Se você falar que o gigante é enorme, que você não vai vencer, não vai. Se você fala que para você não tem jeito, não vai ter. Se você fala que para você não tem solução, não vai ter. Se você fala que para o seu casamento não tem jeito, não vai ter. Se você fala que nunca você vai ser próspero, você não vai ser. Se você fala que você sempre está enfermo, você sempre vai estar. Porque a sua palavra tem autoridade. Então preste atenção naquilo que você fala. Amém? Amém. Aleluia. Tiago, capítulo 3, verso 9. E verso 11 ao 11, nos diz assim, Tiago está falando da língua. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É a palavra que Deus está dizendo isso. Não sou eu. Essa carta que Tiago está escrevendo está dizendo exatamente isso que você acabou de ver. Com a mesma boca bendizemos e amaldiçoamos. Você parou para pensar, talvez, quantas vezes você amaldiçoou as suas finanças, amaldiçoou o seu casamento, amaldiçoou seus filhos, seus relacionamentos, seus amigos, seus líderes, seus pastores, seus irmãos? Quantas? Com a mesma boca. E Tiago, ele escreve, e ele está dizendo, todos fomos feitos à semelhança de Deus, mas
procede bênção e maldição, e ele está dizendo não é conveniente. Conveniente, ele está dizendo que não é bom que seja assim. Não é bom. Não é bom. Agora, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e amargo? Não, não pode. Não pode. Ou a água é amarga ou ela é doce. Mas por que aqui Tiago está dizendo que com a mesma boca nós abençoamos e amaldiçoamos? É porque a fonte não é a mesma. A boca, ela só está liberando, mas a fonte não é a mesma. Então ele está dizendo que a mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e amargosa, é verdade. Mas nós precisamos saber aquilo que nós falamos, de qual fonte que vem. Qual é a fonte que sai aquilo que você está falando? Da onde é que é? Por isso que Paulo nos fala em Efésios, que nós devemos nos despojar do velho homem que se corrompe e nos revestir do novo, do espiritual. Então preste atenção, você é exatamente a expressão daquilo que você se alimenta. Se você quer ser alguém espiritual, porque você já é espiritual, segundo a sua natureza, ande com pessoas que são espirituais e falam a mesma língua, que declara a palavra. Porque se você andar com pessoas carnais, é carnal que você vai ser. Você precisa compreender isso. Isso é relacionamento. Você pode não falar nenhum palavrão, mas se você conviver 10 dias, 20 dias, 30 dias, 50 dias, 60 dias, 3 meses, 4 meses, 5 meses, com uma pessoa que fala palavrão, e você não fala nada para interpor isso, quando vê você está falando o quê? Palavrão. Então preste atenção, você precisa entender isso. Que se você quer se tornar alguém conforme realmente você é, na sua posição, ande com pessoas que professam a mesma fé e falem da palavra de Deus. Exatamente isso. Por quê? Porque isso vai interferir na sua vida. Isso vai interferir. Então, deixa eu falar um negócio para você. Se você senta do lado do seu amiguinho, da sua amiguinha, do seu coleguinha, sei lá de quem, no culto, na célula, em qualquer lugar que você for, que olha o celular, e você olha o celular, você está sendo influência. Ei, posicione-se. Defina, segundo a sua posição, quem você é em Cristo Jesus. Isso é fundamental. Por quê? Porque da sua boca pode sair água amarga e água doce? Pode, mas a fonte é a mesma? Não. Toda vez que você falar segundo o Espírito, é água doce. Toda vez que você tirar do seu bom tesouro espiritual, do seu alimento, de bons livros que você leu, de boas palavras que você ouviu, você vai estar falando da parte de Deus. Toda vez que você falar da parte de Deus, não vai ter água amarga, sempre será água doce, para que muitos bebam e se saciem. Exatamente isso. Agora, quando você falar da sua alma, aí você pode jorrar água amarga. Então preste atenção de qual é a fonte de que você está falando. Preste atenção naquilo que você está dando autoridade. Por isso que Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então aquilo que sai da nossa boca, nós damos autoridade. A palavra de Deus fala que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, porque nós vamos dar conta de toda ela. Por isso, irmãos, aprenda a abençoar o seu casamento. Aprenda a abençoar os seus filhos. Aprenda a abençoar as suas finanças. Aprenda a abençoar a sua saúde. Você entende? Então, você sabe que às vezes, eu não gosto de dor. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter dor de cabeça. Não gosto. Mas às vezes ela vem. E eu faço o quê? Eu oro. Diga, Senhor, estou com dor de cabeça, o Senhor já levou na cruz do Calvário, não quero dor de cabeça. Se não passa, tem algum irmão perto, eu peço, irmão, ora aqui por mim, estou com dor de cabeça. Aí ele ora. E aí, se não passou, pastor, eu tomo um paracetamol. E você entendeu? Não é o primeiro recurso, é o último. Mas
Sabe? Aí, às vezes, eu ouço pessoas que estão dizendo assim, puxa, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Eu digo, você já orou, orei, então eu vou orar por você, orou, passou, não. Você quer um paracetamol? Não. Aí você vê a pessoa não para de falar que está com dor de cabeça, o que ela vai ter? Sempre ela vai ter dor de cabeça. Agora, aprenda a declarar que Cristo Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Você entende? Mas não fique falando, porque você vai dando o quê? Autoridade para aquilo que você fala, absolutamente. É assim. Quando você olha para a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus fez, primeiro Ele falou. E agora eu e você somos representantes de Jesus. Então aquilo que você fala, você dá vida, você dá autoridade sobre você. Por isso, alimente o seu espírito, ande pelo Espírito e fale segundo a palavra de Deus. Amém? Quero dizer para você, sabe, faça um teste. Faça um teste. Durante 30 dias, não fale nenhum palavrão e nenhuma palavra contrária à palavra. Só palavra de vida e de bênção. Sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre tudo. E você vai perceber o quanta alegria vai gerar no seu coração. Você sabe, teve uns irmãos aqui que fizeram um teste, eu não fiz, mas eu pude acompanhar. É o teste do arroz. Alguém já fez o teste do arroz aqui? Não fizeram, irmãos. Vocês precisam fazer esse teste. Vamos fazer juntos. O teste do arroz. Ô Gustavo, você lembra, foram 15 dias, né? 15 dias o teste do arroz? 15, né? 15 dias. 3 vidros limpos. E dentro dos 3 livros, dos 3 vidros, você coloca um pouco de arroz cozido dentro dele. Um deles, você faz uma carinha feliz e cola em cima. No outro, você faz aquela caveirinha, sabe? Que produto tóxico, e coloca em cima. E no outro, você não coloca nada. E durante 15 dias, durante 30 segundos por dia, você vai chegar naquele vidro que tem a caveirinha e você vai só falar palavras de maldição para aquele arroz. Você é um imprestável, você não vale nada, você não dá nem para comer, você é horrível, teu cheiro é ruim, só palavras de morte. Para aquele que não tem nada, você dá uma olhada para ele, ignora. E para o outro arroz, que tem a carinha feliz, se diz, você é o melhor arroz. Você é lindo, magnífico, bom, saboroso, perfeito, lindo. Só palavras de vida. Você pode passar, presta atenção, irmãos, eu estou falando de um arroz. Você pode achar que é loucura, mas depois de 15 dias, aquele arroz que você falou palavras de vida, ele está branquinho igual. Aquele que você não falou nada, ignorou, ele está mais ou menos. Mas aquele que você liberou palavras de morte, ele apodreceu. Ele mofou, esverdeou dentro. Eu estou falando de um arroz. Mas não é o arroz, é aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem autoridade. Se aquilo que você fala tem autoridade sobre um arroz, presta atenção, imagina sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde. Por isso, presta atenção, aprenda a falar da parte de Deus. Amém? É fundamental, irmãos, nós falarmos de acordo com a palavra. E hoje quero falar com você sobre 4 tópicos tão importantes. Eu fiz a introdução. Gustavo, acho que não vai ter tanto tempo hoje no intervalo. Primeiro, ouvir a palavra. Diga comigo, ouvir a palavra. Diga com mais convicção, ouvir a palavra. Então ouça. Ouça a palavra. Quando? Todo dia, quando? Todo momento, a qualquer hora. Ouça a palavra. Sabe? Aprenda a ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Presta atenção, leia, ouça a palavra de Deus e de onde vem a sua fé. Então, quando terminar o culto daqui hoje, leve a sua esposa a comer fora, entendeu? Lembra de me convidar e pagar minha conta também, tá, irmãos? Porque assim, termina o culto, eu sempre falo, eu falo para os irmãos, termina o culto, eu digo, Senhor,
me mostra onde que os irmãos foram comer e não me convidaram. Eu oro. Não tem. Eu levo minha esposa comer, chego lá e encontro algum irmão comendo. Eu digo aqui, chegou aqui, irmãos. Estou brincando. Mas presta atenção aqui. Depois você faz o quê? Ouça a palavra. E amanhã você faz o quê? Ouve a palavra. Amanhã de noite você não está fazendo curso, você faz o quê? Ouve a palavra. Medite na palavra, leia a palavra e declare. Ah, mas pastor, agora eu só vou fazer isso. E de onde provém a sua fé? Exatamente isso. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com esse tempo. Então, se você quer crescer em fé, a palavra está dizendo, Romanos 10:17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso, presta atenção, ele é o verbo, ele é a palavra. Seja impactado pela palavra, medite na palavra, leia a palavra. Medite, mergulhe, ouça a palavra. Quando o tempo todo, medite nela, leia um versículo, passe o dia meditando nele, sugue todos os nutrientes dele, sabe? Ouça, é da onde vem a sua fé, é da onde você vai tirar do seu bom tesouro a palavra, para você declarar a palavra. Aí, em cada situação, você vai ter uma palavra. Você vai poder declarar: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Sou mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. É a palavra. Você entende? Ouça. Isso é ser cristão. Cristianismo é muito mais do que você vir aqui no domingo, ir à célula durante a semana. É você alimentar o seu bom tesouro com a palavra. Porque você vai ter sempre uma palavra da parte de Deus. Por isso, ouça pregações da palavra da graça. Sabe? Irmãos, eu vou falar algo. São 7 dispensações. Eu não preguei sobre elas ainda, né? São 7 dispensações. Eu preguei sobre 4. Ficou faltando 3, irmã. Eu devo ter falado de algum devocional, então. Provavelmente. São 7 dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação. A 6ª dispensação é a da graça. A última dispensação será do reino. Então preste atenção numa coisa. Ouça a palavra da graça. Ouça a palavra da graça. Nós temos ótimos pregadores. Não misture a graça com a lei. Porque nós vivemos na dispensação da graça. Por isso, cuide daquilo que você ouve. Leia a palavra, declare a palavra. Ouça bons pregadores. Aloysio Silva, Wilson da Silva, Naor Pedrosa, Gilberto Camilo. Tem tantos pregadores da graça. Que ministro? Quem? Tem, mas aí é o pessoal lá de Três Cachoeiras. Tem o Cleitinho, pregador, falaram aqui. Esse é exclusivo lá de Três Cachoeiras. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, olha só, irmãos, presta atenção. Ouça a palavra. Vai alimentar a sua fé. Isso é tão real. Não ignore aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve tem interferência sobre a sua fé. Se você ficar conversando 20 minutos com uma pessoa que ela é amargurada e você não liberar uma palavra de vida, você vai sentir um pingo de amargura. Por quê? Porque você está convivendo com alguém amargurado. Então preste atenção naquilo que você fale. Sabe, aprenda a liberar a palavra de vida, mas cuide daquilo que você ouve. Você vai falar aquilo que você vai estar ouvindo. Preste atenção nisso. Segundo, é o liberar a palavra. Então, se nós precisamos nos alimentar da palavra para poder falar da palavra. Sabe, quando o Senhor chamou Josué, ele disse: olha, não pare de meditar na lei, medita dia e noite e não cesse de falar. Fale. Como que nós guardamos a palavra? Falando. Precisamos falar, ouvir e falar, segundo a palavra de Deus. Sabe? Então, às vezes, nós ficamos procrastinando. Pare de procrastinar. Diga comigo assim: eu
Não irei mais procrastinar. Meu Deus, todo mundo falou isso. Aleluia. Vamos ter que fazer 3 cultos agora. Aleluia, irmãos. Pare de procrastinar. Você sabe? Às vezes é assim. O novo, o adolescente que está na aula, fica dizendo, porque que na aula é os colegas, é tudo difícil, não dá para pregar, porque não dá para falar, porque a professora isso, porque a diretora aquilo, porque os colegas não sei o quê, porque não sei o quê. Se eu não fosse adolescente, se eu fosse grande e fosse casado, seria diferente. Aí quando casa, aí você fala com o casado, diz, não, mas agora eu tenho mulher, aí eu vou ter filho, eu quero casa, eu preciso trabalhar, então agora eu não tenho tempo, preciso me envolver com isso, porque eu quero construir, porque eu quero edificar, porque eu quero ter minha empresa, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Aí ele diz que se eu fosse aposentado, né? Aí eu poderia pregar o evangelho. Aí quando você fala com o aposentado, ele diz, agora estou cansado, você vê, trabalhei a vida toda, vou deixar isso para os mais novos. Então, toda a vida procrastinando. Ei, pare de procrastinar. Se você olhar, porque na nossa igreja nós cuidamos de todas as idades, porque o Senhor chamou todas as idades. Os de 4 a 6 anos vão ganhar os de 4 a 6, os de 7 a 9 vão ganhar os de 7 a 9, os de 10 a 12 vão ganhar de 10 a 12, os de 12 a 20 vão ganhar os de 10 a 20, e assim por diante. Aí presta atenção, você foi chamado no tempo certo. Não procrastine. Você vai gerar segundo a sua espécie. Por isso, preste atenção nisso. Fale da palavra. Se encha da palavra. E fale da palavra. Largue o celular um pouco. Largue o Instagram. Largue o TikTok. Largue. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, fúrio, arranca-o, jogue fora. Ninguém sai furando o olho, por favor. Mas ele está dizendo o seguinte, se você não sabe olhar programa de TV, venda a TV. Fique sem. Se tua mão te faz pecar, corte-a fora. Não corte ela, mas se você não sabe olhar o celular, olhar coisas no celular ou programar tempo, venda o celular. Sabe? Dê de oferta. Em nome de Jesus, queima no altar. Ele não quer, né, irmão? Presta atenção que eu vou te falar. É porque nós precisamos entender que nós precisamos falar daquilo que nós estamos cheios. Nós falamos daquilo que estamos cheios. Jesus diz que a nossa boca fala daquilo que nós estamos cheios. Então se encha da palavra e fale da palavra. Não importa a idade que você tem, você foi chamado e você está aqui por causa desse chamado. Fale, ouça e fale da palavra. É assim que você guarda, é assim que você medita, é assim que você cresce, é assim que você amadurece. Não há outra maneira. Por isso, pare de dizer quando eu for líder em treinamento, quando eu for discipulador, quando eu for pastor, ou quando eu casar, sei lá o quê. Ei! Saia hoje pregando o evangelho. Dessa maneira. Você vai jantar fora, pregue para o garçom, pregue para o dono, pregue para quem está sentado do lado, pregue o evangelho. Simples. Faça isso. Fale do amor de Jesus. É simples. Ou você não se sente amado? Tem alguém que se sente amado por Jesus? Diga amém. Por que é tão importante você falar? Romanos capítulo 10, verso 13 e 14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Só que não para por aqui, diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você creu porque alguém pregou para você. Agora, você tem autoridade no nome de Jesus para mudar ambientes, gerar oportunidades.
transformar desertos em pastos verdejantes. Você tem água dentro de você. A Bíblia diz que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem um manancial, rios de água viva dentro de você, que estão loucos para sair. E quando você ouve da palavra, você se enche da palavra, e você começa a falar da palavra, aquele rio começa a fluir, e pessoas bebem através de você, e as suas vidas mudam. Mas isso nós estamos falando do quê? De um manancial no Espírito. Por isso, nós precisamos aprender a alimentar o Espírito. Aprenda a alimentar o Espírito. O que o mundo pode te dar? O que o mundo pode te dar? O que ele te deu? O que ele te ofereceu? Aonde ele te levou? Qual é o lugar que o mundo te colocou? Um lugar perdido que Jesus precisou te encontrar, assim como eu. Foi esse lugar. Agora, você está querendo voltar para lá? Não. Permaneça na palavra. Fale da palavra, não importa a situação, filho. Não importa. A sua situação momentânea não define a sua posição. Você pode hoje pensar assim, pastor, hoje eu não tenho recurso financeiro. Hoje você não tem, mas amanhã você pode ser uma pessoa mais próspera da cidade. O seu momento não define a sua posição. A sua posição define quem você é. E aquilo que você fala, aonde você vai chegar. Isso é fundamental. Então, eu quero falar sobre um texto com você. 2 Reis, capítulo 5. Verso 1 a 3. Nos diz assim. 2 Reis 5. Tá bem? Tá indo bem, hein? O guri, ele é bom, hein? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Eu preciso te lembrar quem ela era. Ela era uma mulher, uma menina que foi levada cativa. Cativa significa que ela foi levada escrava. Ela era uma escrava a serviço da mulher de Naamã. Naamã foi aquele que levou ela. Naamã foi aquele que comandou o exército. Presta atenção. Naamã foi aquele que comandou o exército, que derrotou o povo e que levou essa menina escrava. E que talvez, possivelmente, a Bíblia não fala, mas possivelmente o pai dessa menina tenha sido morto na guerra. Talvez a mãe também, ou os irmãos mais velhos, eu não sei. Mas a Bíblia fala que essa menina, ela foi levada como escrava, cativa, e estava trabalhando na casa de Naamã, que era comandante do exército, que provavelmente foi ele que levou ela para o cativeiro. E ele tem lepra. Talvez, quantos de nós, se estivéssemos na mesma situação, diríamos, tomara que morra de lepra, esse miserável. Talvez matou minha família, destruiu minha nação, me trouxe aqui de escravo. Sabe, talvez quantos de nós iríamos murmurar? Se tem alguém que poderia murmurar, era essa menina. Ela poderia dizer, Deus, onde é que tu estás? Por que me deixou vir aqui ser escrava? Onde você estava? Ela teria motivos para isso, qualquer quantia de motivos. Mas é interessante, porque ela libera uma palavra. E ela diz, se o meu Senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta que iria restaurar a sua lepra. Ela falou de quem? De Deus. Falou que havia alguém que falava da parte de Deus. Sabe? Essa menina, ela foi levada cativa, mas ela aproveitou uma oportunidade e liberou uma palavra. E essa palavra mudou a vida de Naamã completamente. Naamã fica sabendo, vai e fala com o rei.
A Bíblia nem menciona o nome dessa menina. Não fala. Mas Naamã ouve, fala com o rei, pede uma carta e vai até Samaria. E quando ele chega lá, o rei fica nervoso, porque ele pensa agora, chegou Naamã, e ele vai vir destruir mais alguma coisa. E aí Eliseu manda um recado, não, pode mandar ele vir falar comigo. Naamã vai, quando ele chega, Eliseu nem o recebe. Ele fala para o seu moço Geazi, diz, olha, diz para ele ir lá e se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. A palavra fala, no transcorrer dessa história, que Naamã ele fica irado. Porque ele diz, não tem na Síria rios melhores do que o Jordão. Não vou fazer isso, não vou mergulhar. Porque não acredito que ficaria curado. E a Bíblia fala que Naamã pega aqueles que estão junto com ele e estão voltando para a Síria. E aí alguém que está junto com ele, por isso presta atenção com quem você anda. Que seja alguém que fale da parte de Deus na sua vida. Que alimente a sua fé. Que quando você vai se queixar, murmurar, possa olhar para você e dizer, ei, vá falar com o seu líder, vá falar com o seu discipulador. Ande com alguém que queira crescer, amadurecer, que professa a mesma fé. Se você quer crescer, você quer, na verdade, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você, defina isso na sua vida. Eu não posso definir isso. Eu defini sobre a minha, você define sobre a sua. E aí, um daqueles soldados que está com Naamã pergunta, Naamã, Senhor? Ele diz, sim. Se ele te mandasse fazer alguma coisa extremamente difícil para você ser curado, você faria? Ele disse, claro que eu faria. Ele disse, então, ele só pediu para te mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que você não vai lá e faz isso? Naamã pensou, é verdade, né? Você entende? Alguém que fala da parte de Deus, coisa simples, mas que fala de acordo com a palavra. Você entende? Você não precisa ter um extremo conhecimento de toda a palavra, mas você só precisa ter uma palavra de vida segundo a palavra. E aí, Naamã volta, mergulhou, na 7ª vez que ele mergulha, ele fica totalmente curado. Mas por que Naamã ficou totalmente curado? Porque uma menina falou que lá em Samaria tinha profeta da parte de Deus. Então deixa eu falar algo para você. Talvez você é a menina lá na escola para falar da parte de Deus. Talvez você é o menino lá na escola para falar da parte de Deus. Talvez você é o homem ou a mulher lá no seu serviço, no seu bairro, na sua rua, onde você está, para falar da parte de Deus. Você entende? Simplesmente para dizer, ei, eu conheço um Jesus que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Eu conheço. Eu sei onde encontrar Ele. Você entende? Isso é falar a palavra. Por isso, onde você estiver, fale da palavra. Amém? Terceiro, ande na palavra. Aprenda a andar na palavra. Sabe, não duvide dela, mas ande na palavra. Se a palavra de Deus diz que Deus é por mim, quem será contra mim? Essa é uma verdade. Se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é uma verdade. Se a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu redor, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, essa é a verdade. Se a palavra de Deus diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa crer nessa palavra. Você crê, amém? Amém. Creia na palavra. O lugar mais seguro que você vai estar na sua vida é debaixo da palavra de Deus, andando na palavra. Essa é a sua segurança. Eu não vou poder ler todo o texto, mas lá em Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante, nos fala sobre o momento onde que Jesus ordena os seus discípulos a passarem para o outro lado do lago. Ele sobe, fica orando até a madrugada, e aí então ele vai e tem uma grande tempestade que está se levantando, grandes ondas e vento, e ele vai andando sobre as águas, e os discípulos ficaram aterrados de medo e gritaram, e ele disse, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro respondeu, se és tu,
mande-me ir andando sobre as águas. Jesus disse para ele o quê? Vem, presta atenção no que eu vou te falar agora. A partir do momento que Jesus disse para Pedro, vem, o lugar mais seguro para Pedro estar era andando sobre as águas. Mas o lugar mais seguro para os 11 discípulos era estar dentro do barco, porque Jesus disse, vem para Pedro. Então presta atenção, quando o Senhor ele te dá uma palavra, uma direção, esse é o lugar de segurança, vá. Se você tem no seu coração uma convicção que o Senhor te chamou para você ser um líder, seja. É simples. Você entende? Você precisa ter essa convicção no seu coração, de saber o que o Senhor quer de você e faça. Sabe, ande na palavra. Pedro, ele ouviu a palavra e seguiu. Então hoje, quando você lê em toda a história de todo o tempo, nós temos duas pessoas que andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Porque Pedro ouviu, vem, e ele andou. Ouça a palavra. Então, às vezes, irmãos, vocês podem pensar, o que eu farei, para onde eu irei, o que eu vou fazer? Ouça a palavra. Sabe? Às vezes, eu converso com pessoas, e as pessoas, elas querem saber, querem respostas. Eu digo para ela, irmão, vamos orar. Ele diz, orar, pastor? Eu disse, orar. Porque vamos analisar, precisamos ouvir de Deus. Eu não fui chamado para fazer aquilo que eu quero. Você não foi chamado para fazer aquilo que você quer. Você foi chamado para fazer aquilo que o Senhor quer. Por isso, se você não ouvir do Senhor, como fará? Como? Nós precisamos aprender a ouvir do Senhor, ouvir a palavra. E, sabe, andar sobre a palavra. O fato é que depois que Jesus liberou a palavra, Pedro andou sobre as águas. Antes disso, ele não andou. Por isso, ouça a palavra. Exatamente isso. Aprenda a andar na palavra, andar naquilo que a Bíblia diz. Não naquilo que você acha, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, eu creio. Irá acontecer em nome de Jesus. Amém? Quarto, cadê o Victor? Vem para cá, Victor. Te achei, não te achei, mas lembrei do seu nome. Sei que se manifestarás em algum lugar. Victor, Victor, Victor. O pessoal da banda pode se organizar também. Quarto, permaneça na palavra. Aprenda a permanecer na palavra. É muito importante. Só assim nós podemos cumprir o propósito. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça na palavra, naquilo que ela diz, sabe? Permanecer na palavra te livra de muitos perigos. Te livra do desânimo, da fraqueza, da ira, da raiva, da discórdia, da amargura, do pecado que te escravizou por tanto tempo. Você é livre, mas aprenda a permanecer na palavra. Quando você permanece na palavra, o Senhor te livra do passarinheiro, dos perigos. Quando você permanece na palavra, o Senhor te livra de você andar na carne, de tomar decisões erradas. Aprenda a ouvir a palavra e permanecer nela. Deus é um Deus de gerações. Por isso que quando Ele se identifica na palavra, Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus de gerações. Nós somos responsáveis por essa geração. Nós somos responsáveis por esse tempo. Nós podemos ler, quando você lê Atos dos Apóstolos, é a história da igreja primitiva, mas a história não acabou. A igreja não encerrou. A igreja primitiva são nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos escrevendo Atos, tempo da igreja.
Nós podemos olhar para a história de toda a igreja, e o Senhor sempre levantou homens e mulheres que mantiveram sua palavra, que moveram gerações. Os discípulos pregaram o evangelho, geraram discípulos. A história foi mudada e abalada porque Jesus foi anunciado. 1517, havia densas trevas. Deus levantou um homem, Martim Lutero, que ficou conhecido pelas 95 teses, sola Escritura, sola fé, que revolucionou a história da igreja, para isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos recebido de uma unção. E não basta nós vivermos, nós precisamos viver e passar. Nós somos responsáveis por essa geração conhecer Jesus. Nós somos responsáveis pela unção e pela vida que o Senhor liberou sobre nós. Não podemos negligenciar isso. Se negligenciarmos o permanecer na palavra, o liberar da palavra, o ouvir a palavra, o manifestar da palavra, nós podemos correr o risco de colocar uma geração toda fora. Eu quero te mostrar isso de uma maneira tão prática. O Senhor chamou Elias. Ele deu uma unção. Elias, ele orou para que não chovesse. Depois ele orou para que caísse fogo do céu, que consumiu todo o holocausto, as pedras, tudo que tinha. Pode tirar o retorno, muta ele que fica melhor. Não é o retorno, é esse PA da frente. Depois, Elias orou para que chovesse de novo, depois de 3 anos e meio sem chover. Ele ora, faz chuva cair do céu. E o Senhor diz para ele: vai lá, escolhe agora Eliseu. Ele será o seu sucessor. A banda já pode vir subindo. E Eliseu anda com Elias. E no final, Elias pede para Eliseu: pede o que tu queres. Eliseu diz: eu quero a unção dobrada do teu poder. E Elias diz para ele: dura coisa me pediste, mas se tu me vires partindo, assim será. E quando você lê a palavra, Elias, ele está em um lugar, ele diz que ele vai a Jericó e pede para que Eliseu fique ali. Ele diz: não ficarei, eu irei contigo. Depois ele vai a Gilgal e diz: fica aqui em Jericó que eu vou a Gilgal. Eliseu diz: não ficarei, eu vou contigo. Depois de Gilgal ele diz: olha, eu vou até o Jordão, fique aqui porque eu vou até lá. Ele disse: eu não vou ficar, eu vou com você. De maneira nenhuma. Porque Eliseu não tirava os olhos de Elias, porque ele queria receber algo de Elias, que era a unção dobrada, Deus de gerações. E a palavra fala que quando Elias estava prestes a ser levado aos céus, eles estavam juntos e no meio deles passou carruagem de fogo com cavalo de fogo. Eu fico imaginando. Ei, presta atenção que estou te falando, isso é tão real, filho. Talvez se fosse na nossa geração, nós tiraríamos rapidamente o celular, tiraríamos selfie com carruagem de fogo, com cavalos de fogo, coisas sobrenaturais. Iríamos nos distrair do propósito pelo qual fomos chamados.
Mas Eliseu não tirou os olhos de Elias. Não foi carruagem de fogo, nem cavalo de fogo que fizeram com que ele tirasse os olhos de Elias. Ele permaneceu olhando para Elias. A palavra diz que Elias foi tomado num redemoinho, deixou sua capa cair, e Eliseu recebeu a unção dobrada do seu poder. Não se distraia. Você é tão importante para esse tempo. O Senhor não errou em te chamar. Nesse tempo, nós somos aqueles que precisamos ouvir, meditar, falar da palavra, permanecer nela, na palavra. Mas depois, você continua lendo a história e você vai perceber que Eliseu teve um moço chamado Geazi. A unção deveria vir de Elias para Eliseu e para Geazi. Geazi andou com Eliseu, conhecia Eliseu. Geazi foi o moço que foi falar para Naamã: meu Senhor te mandou tomar banho lá, você ficará curado. Ele viu Naamã ser curado. Naamã, ele queria dar presentes para Eliseu. Eliseu disse: não, de maneira alguma, eu não quero. E assim ele foi. Geazi, ele sai dali e sai correndo. E ele vai e encontra ele sai correndo e ele encontra Naamã no meio do caminho. Pede um talento de prata, 2 vestes. Volta, esconde na sua casa e se achega novamente diante de Eliseu. Eliseu pergunta: onde estava? Em lugar nenhum. Ele disse: por um acaso o meu espírito não fosse convosco? Porque você não atentaste, não ouviste, mas você desse ocasião para sua carne. A lepra de Naamã se pegará a ti e a sua descendência para sempre. A lepra aponta para o pecado. Naquele instante Eliseu contraiu lepra. Ficou completamente branco. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai perceber que muitos anos depois, Israel faz guerra. No meio dessa guerra, um homem morto. Quando eles estão fugindo, a sepultura de Eliseu está aberta. E eles pegam um homem e jogam para dentro da sepultura. E a Bíblia fala que quando esse homem toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Porque a unção foi com Eliseu, não passou para Geazi. Hoje, nós temos a oportunidade de ouvir, falar, andar e permanecer na palavra. E passar essa unção para outras pessoas. Exatamente isso. Tudo que o Senhor fará, Ele fará através da palavra. Quero que você se coloque de pé. Eu não consegui encerrar ela, mas em outra oportunidade eu encerro. Mas eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Enquanto a banda estiver cantando, eu quero que você declare a palavra sobre a sua vida. Declare a palavra sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre tudo. Em nome de Jesus, enquanto a banda cantar, feche os seus olhos. E declare a palavra sobre a sua vida. Não aquilo que você está sentindo,
aquilo que você está passando, mas a palavra. Declare a palavra sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, eu não sei. Sabe, mas deixe sair som da sua voz, da sua boca. Deixe sair som. Porque tudo o Senhor fez, Ele fez pela palavra. Então nós somos aqueles que andamos pela palavra. Falamos a palavra. Fale segundo a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela sua igreja. Oramos pelos seus filhos. E a tua palavra de Deus diz que aquilo que 2 ou 3 concordarem aqui na terra é concordado no céu. E nós concordamos com a sua palavra sobre a vida de cada filho seu aqui nessa noite, em nome de Jesus. E declaramos: haja cura sobre a vida deles. Em nome de Jesus, haja restauração dos casamentos, que os filhos sejam alcançados, que as famílias sejam salvas. Senhor, em nome de Jesus, use-os aonde eles estiverem, com graça, com poder, com ousadia, com vida de Deus, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por cada área financeira. Prospere os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Abra as portas de trabalho, prospere as empresas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, sobre a vida de todos eles. Senhor, salve aquele que está perdido, talvez pais, mães, hoje estão aqui orando pelos seus filhos, Senhor. Encontre-os em nome de Jesus, que eles sejam salvos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada enfermidade saia da vida dos meus irmãos, mas que todos eles sejam curados no poder do teu Espírito. Depressões, aflições, angústias, tristezas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos sejam libertos, curados, transformados, em nome de Jesus. Cremos na sua palavra, e a sua palavra de Deus, a sua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero declarar: os teus filhos são mais que vencedores em Cristo Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é com eles. Senhor, abra os seus olhos para que eles vejam que tu és com eles todos os dias, a cada momento, aonde eles estiverem, com graça, com poder, com favor, em nome de Jesus, manifestando o teu reino. Senhor, que eles possam ver que o Senhor nos chamou para esse tempo, para ouvirem da sua palavra, falarem da sua palavra, andarem na sua palavra e permanecer na sua palavra. Senhor, nós oramos porque cremos que cada um deles é representante do teu reino aqui na terra, e que eles possam manifestar o teu reino com graça, com autoridade, com poder, com ousadia, Pai, em nome de Jesus, levando eles a crescer, Pai, usufruir de graça. Ó Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que chegaram essa noite com depressão sejam curados, em nome de Jesus. Que aqueles que chegaram angustiados sejam curados. Aqueles que chegaram, Senhor, tristes, sem esperança, em nome de Jesus, todos eles sejam curados, libertos pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Eu quero que você ore com alguém que está perto de você para nós encerrarmos. Ore, sabe, libere a palavra profética sobre alguém que está perto de você, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Ó doce Espírito, em nome de Jesus, que haja curas, haja sinais, haja prodígios. Levante em nosso meio líderes, pastores, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos na sua palavra, naquilo que o Senhor fala, e nós tomamos posse completamente sobre nós. Cremos que tudo coopera para o nosso bem. Cremos na sua palavra. Cremos que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Cremos que o Senhor é conosco, quem será contra nós? Oh, che rabalaba soba labarababa chele larabacera babababa. Opere os teus milagres, Senhor, em nome de Jesus.